Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Por Trás da Lente. Eu sou o fotógrafo Pedro Alves e no episódio de hoje eu vou te mostrar como criar raios de sol em uma foto, sabe aquela fresta no Photoshop. Fique ligado! Bom, obviamente você consegue fazer esse efeito simplesmente com uma janela aí no ambiente onde você fotografa, né, criando até mesmo dentro de um isopor ali, num papelão, uma fresta, para que o raio de sol entre somente e ilumine a foto dessa forma. Mas se você tem um estúdio, se você tem um ambiente que não tem uma janela que vai entrar o raio do sol, às vezes tem até uma janela, mas fica do lado oposto de onde o sol nasce ou o sol se põe e você não consegue esse efeito naturalmente com um clique aí da sua câmera, vou te ensinar como fazer isso de maneira fake, né? O famoso raio de sol fake no Photoshop, usando curvas e alguns outros ajustes aqui, certo? Então, se você não conhece muito bem o Photoshop, tá? Depois eu vou lançar aqui outros vídeos, outros tutoriais te mostrando um pouquinho mais. Eu não fico muitas vezes dando foco em ferramentas, em como ela funciona, simplesmente pelo fato de que o objetivo é trazer o efeito aqui para você conseguir reproduzir depois aí nas suas fotos, ok? Mas não esquece de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like nesse vídeo, manda esse vídeo, compartilha com os outros amigos fotógrafos aí, que em breve mais e mais tutoriais de Photoshop, de Lightroom e de tudo mais aqui para vocês com esse conteúdo bacana que eu sempre trago aqui. E se tiver alguma sugestão, pode deixar aqui no comentário também desse vídeo. Me procura lá na minha rede social, ó, Pedro Alves _fotografia, me manda uma mensagem por lá que sim, vou fazer aqueles tutoriais, aqueles efeitos que você também me pedir aqui, tá bom? Mas sem mais enrolação, você sabe que aqui no canal é sempre direto ao objetivo. Vamos lá para essa foto que eu vou trabalhar aqui. Óbvio, você já sabe, se quiser fazer o download dessa foto e das demais que eu vou utilizar para criar essa foto, o link está aqui na descrição. É só clicar lá, baixar essas fotos e fazer, reproduzir junto comigo esse efeito aí na sua casa, certo? Então, sem enrolação, bora para a imagem. Bom, então eu tô aqui com essa foto aberta, já tá feito o tratamento de pele nela, já tá feito toda a correção de iluminação, eu já deixei pronta porque o objetivo aqui é fazer o raio de sol. Então, a primeira coisa que eu vou ter que fazer aqui é criar uma duplicidade dessa camada. Você sabe que eu sempre crio para não fazer nada errado e ter ali um backup da imagem original. Eu vou criar agora a seleção do raio de sol que eu quero. Então eu vou pegar simplesmente a ferramenta laço, você poderia fazer com qualquer ferramenta de seleção que você prefira utilizar aí. Eu gosto de criar com a ferramenta laço e eu vou criar uma forma aleatória de um raio de sol entrando pela janela até ela. Notem que, deixa eu até pegar o pincel aqui para mostrar para você que o raio de sol ele está entrando, tá? Não o raio de sol, mas a iluminação usada nessa foto, ela tá vindo, ó, nessa direção aqui, tá? Então o sol está, né, a fonte de luz está desse lado. Então eu tenho que tomar cuidado com isso para que fique realista o efeito que eu quero criar, tá? Então aí eu vou fazer o desenho, tá, do raio de sol entrando por esse lado. Então vou fazer aqui uma forma aleatória, tá? Passando aonde eu quero aqui na foto, certo? E aí você pode fazer da maneira que você quiser aí o raio de sol entrando, tá? Com essa seleção feita, eu preciso deixar suave as bordas aqui da seleção, tá? Eu não posso deixar ela dura dessa forma, porque senão vai acontecer isso, ó. Vou mostrar aqui para vocês que é exatamente o que a gente vai fazer, mas tá vendo, ó, como ele tá muito nítida a diferença aqui entre eles, e não é isso que eu quero, tá? Então o que eu preciso fazer aqui é suavizar. Eu vou pegar aqui, ó, em seleção, modificar,
suavizar, tá? O feather aqui em inglês, 25 tá bom, tá? Tá ok aqui. E vejam agora, a hora que eu colocar aqui, ó, notem que vai ficar muito mais suave, tá vendo, ó? Olha como as bordas agora não fica aquela coisa que eu vejo a diferença ali entre elas, tá? Porém, eu não quero fazer essa parte aonde eu estou, eu quero escurecer o inverso. Então eu preciso mudar aqui, tá? Com Ctrl I, certo? Então ele vai aplicar agora o que eu fizer na parte externa. E agora escurecer essa parte, eu não quero criar contraste da forma como eu estou criando, certo? O que eu quero aqui é escurecer as partes claras. Então eu vou pegar os pixels mais claros da imagem, tá? E vou escurecer, e aí você vai colocar até onde você quiser aí, tá? Então eu vou escurecer até aqui e depois eu posso ainda escurecer um pouco mais aqui, tá? Não quero perder todos os detalhes que tem lá atrás, então eu vou balanceando aqui até o quanto eu quero. Para mim isso daqui está ok, tá? E normalmente essas áreas onde ficam sombra, o sol fica azulando elas. Então eu vou pegar aqui o canal azul, tá? E vou dar uma ligeira azulada, tá? Muito pouco, ó, cuidado para não exagerar, não é a intenção de deixar muito azul, tá? E sim azular levemente aquela região. Aqui já está ok, tá? E aí vem uma outra grande diferença aqui, que se você notar o raio de sol, ele sempre vai avermelhar um pouco onde está diferenciando a sombra do escuro, tá? Do claro. Então eu preciso avermelhar um pouco. De que forma eu vou avermelhar isso? Vou pegar aqui uma outra curva, tá? Vou limitar ela de novo à parte escura, certo? Porque é ali que eu vou avermelhar essa região. Então é só eu criar uma máscara, uma clipping mask aqui, né? Para limitar simplesmente aquela região. No canal vermelho eu vou avermelhar. Notem que ele vai avermelhar tudo, mas depois eu vou alterar aqui somente para a região que eu quero, tá? Não tem problema se passar, se ficar um pouco mais forte. Depois a gente consegue ajustar na opacidade, certo? Então agora eu não quero na região toda, vou dar um Ctrl I para tirar de tudo. Com o pincel branco, tá? Eu vou criar nas regiões onde tem pele, tá? Então, ó, nas regiões onde tem pele é que eu vou criar esse avermelhado, tá? Se ficar um pouco forte, como eu disse, não tem problema, depois a gente ajusta com a opacidade da camada. O importante é não pegar olhos, não pegar sobrancelha, cabelo, tá? Porque o que avermelha é o tom da pele, tá? Então eu vou pegar aqui as regiões onde o sol estaria passando, né? Veja, ah, ficou muito vermelho. Sim, eu vou pegar a opacidade aqui agora e vou ajustar essa vermelhidão, tá? Então notem que deu diferença sim, parece que não, ó, mas sem e com, tá? Vou até diminuir aqui para 35% de opacidade, já está ok. E aí eu já tenho o início da minha sombra aqui, certo? Bom, e agora o que eu preciso é criar um pouco de contraste aqui nessa foto. Então as áreas que estão claras eu vou deixar um pouco mais clara e as áreas que estão escuras eu vou deixar um pouco mais escuras. Então eu vou criar novamente curvas, ferramenta favorita para trabalhar com iluminação no Photoshop. Com essa ferramenta aqui, tá? Eu vou clicar nas áreas claras e vou subir um pouco. Ele está clareando a imagem toda, não tem problema algum. Depois a gente vai mudar para somente a área interna. A área escura, clico nela e trago um pouco para baixo, adicionando mais contraste na iluminação da foto, tá? Cuidado para não exagerar, certo? Feito isso, eu vou pegar com o Alt segurando, vou trazer essa seleção para essa, tá? Ele pergunta se eu quero recolocar, né? Mudar a quero, só que eu não quero nessa região, eu quero invertido. Então eu vou inverter aqui e veja como eu apliquei um realce na iluminação que seria trazida pelo sol ali, certo? Então ficou muito mais chamativo, muito mais realista, tá? E dessa forma eu já saí dessa foto para essa foto, certo? Ah, Pedro, eu achei que ficou um pouco escuro aqui em volta. Eu mesmo vi isso, achei que ficou um pouco escuro. Lembre-se que essa máscara aqui, essa camada, é quem está criando essa parte escura. Então eu posso vir aqui nela,
dar 2 cliques e tirar um pouco da escuridão que está sendo criada ali atrás. Tá? Eu posso ajustar a qualquer momento o que eu quiser ali, certo? Aí, agora para mim aqui ficou ok. E a última coisa que eu preciso é um efeito bem simples, tá? A última coisa que eu preciso fazer aqui agora é mudar os olhos, né? Vejam que não faz... não tem sentido esse brilho dos olhos aqui, tá bem escuro, né? Então eu preciso remover esse brilho dos olhos dela e mudar. Então, só que para fazer isso, o que eu vou fazer? Eu vou trocar o olho dela. Como assim, Pedro? Sim, eu vou trocar. Primeiro eu vou tirar esse brilho. Para tirar esse brilho aqui que estava numa luz de estúdio, a ferramenta que eu vou utilizar dentro do Band-Aid, tá? É essa ferramenta aqui, certo? Então, Pet Tool aqui. Faço a seleção daquilo que eu quero remover e simplesmente arrasto para o lado e ele vai tirar aquele brilho, tá? Isso é simplesmente porque depois o olho que eu colocar aqui na imagem, eu vou tirar a opacidade dele para esse brilho não aparecer, tá? Então eu já tenho um olho selecionado, peguei um da internet que o sol venha na mesma direção, ó, de onde eu estou com aquela. Certo? Vou fazer uma seleção aqui, pode ser uma seleção grosseira, porque eu não quero o olho todo, eu só quero a parte da íris. Copio, colo aqui na imagem, tá? Vou ajustar agora aqui o tamanho, que ela veio muito grande. Vou colocar em cima do olho dela, tá? Para depois fazer o ajuste final. Tiro a opacidade dele, tá? Posso até levar ele para cima para não fazer essas camadas não colocarem nada nele. E agora sim eu ajusto ele aqui do tamanho do olho dela, tá? Se ainda não estiver vendo muito, pode tirar um pouco a opacidade, ó. Você consegue ver o olho original ali embaixo. E aí eu vou ajustar para deixar do mesmo tamanho, do mesmo formato do olho que está original ali embaixo, certo? Aqui tem que deixar o mais realista possível, ok? E agora vou criar uma máscara de camada para apagar essa região em volta que não me interessa. Então, pintando de preto aqui, eu consigo remover, tá? E caso eu erre alguma coisa, né? Ah, passei ali, nossa, tirei uma parte que eu não gostaria, pinto de branco e ele vai aparecer novamente, certo? Então, eu vou remover aqui agora, ó, toda a área do olho que eu não quero. Eu só quero mesmo a parte central ali que traz a iluminação exata que eu estou procurando aqui para olhar, tá? Se ele ficou pequeno, posso reajustar, certo? A qualquer momento, Ctrl T e você vai ajustar o olho do tamanho correto. Quanto mais tempo você dedicar a esses detalhes, mais realista vai ficar o efeito. Certo? Então agora sim, está colocado da maneira como eu gostaria, certo? E agora eu preciso fazer a mesma coisa no outro olho. Então eu vou pegar novamente. Nossa, Pedro, ficou muito estranho. Calma que a gente não acabou ainda, tá? Vou colar aqui novamente, né, o mesmo olho. Não precisa ser o outro olho ser diferente, tá? E vou encaixar ele aqui da mesma forma que eu fiz. Tiro a opacidade, para que eu possa visualizar aqui onde ele está. Vai ajustando a opacidade para não ficar invisível, mas também não atrapalhe a sua visibilidade do olho original dela, certo? Lembre-se, quanto mais tempo você dedica aos detalhes, mais realista fica o resultado final, tá? Então vou fazer aqui, ó, ajustar certinho no ponto. Crio uma máscara, volto a opacidade dele, certo? E agora vou apagar as áreas que não me interessam do olho. Pronto, ó, agora sim, tá ok aqui, né? E de novo, não tá realista, não está. A gente vai ter que fazer mudanças aqui agora, certo? Então a primeira coisa que eu vou fazer é alterar o brilho. E vejam que essa região do olho pega menos luz que essa, então eu preciso escurecer um pouco essa região. Mesma coisa aqui, ó, preciso escurecer pouca coisa, esse olho até que tá fora aqui um pouco,
mas de leve aqui, e depois realçar o brilho que traz aqui em cima, tá? Para escurecer da forma como eu falei, deixar mais realista, adivinha? Vou usar curvas. Vou juntar então as duas camadas aqui onde estão os olhos, tá? Então o olho esquerdo dela e o olho direito dela. Vou selecionar, Ctrl E, transformo tudo em uma única camada. Usando curvas, obviamente, eu vou agora escurecer um pouco os olhos, tá? Veja que ele está aplicando em tudo. Uso a Clip Mask para aplicar somente nos olhos, tá? Então primeiro eu vou escurecer, então eu vou até onde eu quero que escureça, certo? E vou simplesmente inverter e com o pincel branco vou aplicar naquela região onde ele está mais escuro. Então, ó, vejam que aqui ele está um pouco mais escuro. Então eu vou passar aqui, ó, para escurecer um pouco mais, assim como aqui no canto, tá? Maravilha. E aí, vou novamente pegar outra curva, certo? E vou escurecer ele aqui novamente, tá? Agora no geral, não se importe, depois a gente vai mudar onde ele está sendo aplicado, tá? Vou tirar um pouco de brilho dele aqui, certo? Deixa eu tirar esse ponto para eu ajustar a intensidade aqui do brilho dos olhos, tá? Aí, ó, o que me interessa é só olhar os olhos, tá? Porque depois eu vou pegar aqui, vou trazer essa camada para baixo, certo? E aplicar somente nos olhos dela, tá? Então eu vou fazer uma aplicação simplesmente na camada que está abaixo, que são os olhos, certo? Posso terminar aqui o ajuste, tá? Acho que ficou muito escuro, eu posso voltar um pouquinho e agora ajusto a opacidade dos olhos para que volte um pouquinho o dela ali atrás, tá? Aqui, ó, maravilha, vendo ela aberta, tá? Vejo que os olhos ficam muito mais realistas, tá? E pode ir ajustando conforme você precisar aqui, certo? E de novo, as mesmas camadas aqui, ó, você pode ir ajustando elas, tá? Caso necessário, a opacidade fique muito diferente, tá? Então eu vou ajustar aqui, ó. Para mim aqui tá bom, e aqui ainda eu quero escurecer um pouco mais esse canto do olho, tá? Então só para essa parte aqui, tá? Então eu vou usar a própria ferramenta aqui do Photoshop, certo? Para escurecer um pouco os realces ali naquele canto, tá? Dos realces. Então eu vou passar aqui algumas vezes, porque esse canto aqui ele está um pouco mais escuro, assim como o lado de cá. Também vou dar uma ligeira escurecida nele, tá? E até mesmo posso, se tiver com muito brilho excessivo em qualquer outra área, eu posso dar uma ligeira escurecida, tá? Então, ó, já estávamos nessa foto, chegamos nessa, certo? E agora para finalizar, tá? Dar simplesmente um toque final nisso, tá? Eu vou criar uma camada de curvas na foto toda e adicionar um pouco de contraste na foto geral, certo? E um pouquinho de mate para dar um efeito, tá? Então, ó, saímos disso para isso, criando esse efeito de raio de sol na modelo onde não existia. Ok? Gostou aí de ver esse tutorial, essa forma de criar raios de sol dentro do ambiente que não existia? Obviamente eu fiz um desenho de um raio de sol, você poderia criar um desenho de uma persiana, poderia criar um desenho de qualquer outro estilo de sombra em qualquer foto, seja uma foto de corpo inteiro ou uma foto de retrato como essa que eu te mostrei aqui. A criatividade e a sua paciência para usar o Photoshop são sempre os limitantes para você chegar no resultado que você quer. Então investe um pouquinho de tempo, tenha um pouquinho mais de paciência e crie o resultado que você gostaria para a sua foto.
Não se esquece de se inscrever aqui no canal, deixa o seu like aqui no vídeo também, comenta o que você achou aí desse efeito, se gostou, o que você não gostou, onde ficou a sua maior dificuldade. Quer deixar também o seu pedido para os próximos tutoriais aqui do canal? Pode mandar, não tenha dúvida que você vai ver os pedidos que você colocar nos comentários aqui como tutoriais no canal, certo? Então abuse da sua criatividade e nos vemos no próximo episódio do Por Trás da Lente.